Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus continue abençoando a cada um, abençoando a família, de uma forma geral. Quem está falando é o irmão Eduardo. E hoje, irmãos, rapidamente, nós vamos estar fazendo uma reflexão no Salmo de número 30. E como o Salmo de número 30 tem 12 versículos, irmãos, nós poderíamos estar falando, aplicando cada verso desse, nós aprendemos uma lição. Mas nessa oportunidade, irmãos, eu quero refletir um pouquinho só no verso 1, aonde que o salmista, ele fala: exaltar-te-ei, ó Senhor. Por que o salmista está exaltando o Senhor, irmãos? Porque tu me exaltaste, tu não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Irmãos, o salmista Davi aqui, que leva aqui o seu nome, ele está falando claramente para mim e para você que ele está exaltando o Senhor, porque o Senhor tinha exaltado. Davi aqui nos ensina, irmãos, que ele sabe de onde que Deus tirou ele. O salmista aqui, ele nos ensina que se não fosse o Senhor, ele não chegaria na posição a qual ele havia chegado. O salmista aqui no Salmo 124, ele fala claramente para o povo de Israel: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E o que é que nós aprendemos, irmãos, no dia de hoje, com o salmista Davi? Que nós precisamos, irmãos, termos esse reconhecimento dentro de nós, independente as dificuldades, independente os dias difíceis que nós estamos enfrentando, independente qualquer coisa, irmãos. Se hoje eu e você estamos de pé, foi porque, primeiramente, Deus, Ele agiu, Deus, Ele operou, Deus nos deu essa oportunidade, porque tudo vem dele, irmãos, e para Ele são todas as coisas. Se hoje nós conhecemos o Evangelho, se nós estamos no caminho, foi por causa de Deus. João 3,16 vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo partiu primeiramente de Deus. Lembra em João, capítulo 15, verso 16, que João registra que não foste vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Então, irmãos, tudo partiu primeiramente do Senhor. E este salmista, irmãos, o salmista Davi, ele reconhece isso. Lembra que o salmista Davi, ele estava esquecido dentro da sua própria casa, irmãos. Lembra quando Deus falou para Samuel ir ungir um rei na casa de Jessé? E vocês vão perceber, irmãos, se vocês lerem o texto direitinho, que primeiramente quem estava indo na frente era Deus. Porque Deus não fala para Samuel, vai, não, Samuel fala, vem. E quem vem, irmãos, quem estava na frente era o próprio Deus. E quando Samuel chega lá na casa de Jessé, os irmãos conhecem o texto, Jessé manda passar os 7 filhos, e nenhum deles, irmãos, foi consagrado, foi levantado o rei. E Samuel perguntou: acabaram os seus jovens ou seus mancebos? E Jessé falou: olha, falta um, tem um menor, que está cuidando das ovelhas, está no pasto. O que é que eu quero dizer, irmãos? Que independente, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu serviço, seja na escola, enfim, de uma forma geral, aonde quer que você esteja, muitas das vezes você está podendo até ser esquecido pelos homens, pela família, pelo patrão, enfim. Mas o Senhor, irmãos,
Ele sabe aonde você está, Ele sabe quem é você. Então, Davi, irmãos, ele reconhece que enquanto ele estava esquecido por todos e por tudo, o Senhor não havia esquecido. O salmista Davi, ele sabe quem levantou ele, quem deu aquela grande oportunidade para ele. E ele, irmãos, se relaciona naquele Salmo 113, no versículo 7, que ele fala que do pó levanta o pequeno. Quem era o menor, irmãos? Quem era o pequeno na casa de Jessé? Davi. Mas foi Deus que levantou ele. E do monturo ele ergue o necessitado. Quantas necessidades, irmãos, Davi se encontrava naquele tempo. Porém, Deus, irmãos, levantou ele. Quantas vezes que Davi se sentia, irmãos, escondido, ninguém via Davi, ninguém dava mínima para Davi, ninguém nem sequer se preocupava com Davi. Davi, no meio de muitos irmãos, ele era esquecido. Porém, no Salmo 89, verso 20, Deus fala claramente pela vida do escritor: achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Irmãos, quero deixar essa reflexão para cada um dos irmãos, que primeiramente veio para mim, que você pode estar esquecido de todos, você pode pensar que você está sozinho, que ninguém está de olho em você. Mas essa manhã eu trago essa reflexão para os nossos corações. Você não está esquecido. E se hoje você está vivo, está de pé, está tendo essa rica oportunidade de respirar esse ar que você está respirando, foi porque o Senhor te levantou, o Senhor te guardou, o Senhor tem te sustentado. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso escudo, é a nossa vida. E sem Jesus, nada podemos fazer. Então, se hoje nós estamos aqui, primeiramente, foi por Deus. Se nós estamos falando, se nós estamos andando, se nós estamos tendo essa rica oportunidade de estar congregando, de estarmos buscando a face do Senhor, primeiramente, é Deus. Então, nunca se esqueça disso, irmãos. Tudo é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Desde já eu agradeço a confiança do pastor Jefferson, a confiança aí das pastoras, por ter me escalado aí para mim estar fazendo essa reflexão hoje com os irmãos. E logo, logo estamos aí glorificando e exaltando a Deus. Tudo para Ele. Ô glória! Tenha um ótimo dia e que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos.